Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Escola para Calculistas. Então nessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre a estrutura de concreto. Especificamente vamos tratar do material concreto e isso, falando um pouquinho sobre suas propriedades, sobre o seu comportamento e tudo o que é necessário para o dimensionamento das estruturas de concreto armado. Bom, então vamos iniciar a nossa discussão tratando um pouquinho mais sobre o concreto, né, esse material que compõe as estruturas de concreto armado. Então, como muito bem sabido por vocês, o concreto é um material que tem um desempenho à compressão significante e, por consequência, ele é adotado em conjunto com o aço, é lógico, por diversos fatores, mas também devido a essa característica, a essa resistência relativamente boa à compressão e associado a isso o custo, que comparado ao aço, o custo do concreto ele é bem menor. Bom, nesse gráfico que vocês estão observando aí agora, está exposto então o diagrama tensão e deformação do concreto obtido em ensaio em laboratório. Então, nós temos aí identificados os principais pontos no que diz respeito às deformações, deformação última, deformação da fase de microfissuração da estrutura, juntamente com a resistência característica deste material. Bom, a partir de agora, vocês podem observar o que está desenhado em laranja corresponde ao diagrama de cálculo, né? Seriam as propriedades que serão consideradas no dimensionamento, né? Na elaboração dos projetos. Então, tendo em vista alguns fatores, como eles, a variabilidade no processo produtivo desse material, ele pode ser obtido tanto em uma usina de concretagem, com um rigor na produção muito bom, e também pode ser obtido em loco. Você pode fazer um traço de concreto e então, em vista desse grande cenário, dessas possibilidades, os fatores associados, os fatores redutores, né, associados ao dimensionamento, ao uso do concreto, eles acabam reduzindo a eficiência desse concreto, caracterizado aí por esse diagrama. Bom, pessoal, nós temos que lembrar que esse diagrama de tensão versus deformação do concreto, ele nos fornece informações valiosíssimas quanto ao comportamento dessa estrutura. Imagine só, nós temos aqui uma deformação de início da microfissuração do concreto e essa fase, ela tem uma deformação específica bem determinada. Ela é 2 milímetros por metro, que a gente costuma representar de uma forma muito mais tranquila, 2 por 1000. 2 dividido por 1000. Da mesma forma, essa deformação última da fase de microfissuração, muitas vezes a gente acaba falando a fase de escoamento do concreto, ela é dada por 3,5 milímetros por metro, que a gente representa por 3,5 por 1000. Ainda é muito importante a gente ressaltar que esse diagrama ele vale para as faixas de concreto tanto de 20 MPa até 50 MPa ou acima de 50 atingindo o limite de 90 MPa. É lógico que existe uma equação típica para cada faixa de trabalho. Então, as tensões de compressão são dadas por 0,85 FCD 1 menos EC sobre EC2. Isso tudo é elevado a N. Então, o fator que define as faixas de trabalho, né, na verdade, o comportamento desse meu elemento dentro das faixas de trabalho, é justamente esse sujeito. Quando o concreto FCK
ele é menor ou igual a 50 MPa, o N ele é igual a 2. Já para a fase no qual o FCK é maior do que 50 MPa, conforme a NBR 6118 limite 90 MPa, N é representado por uma equação, vou colocar um asterisco aqui, por essa equação aqui em cima. Como ela é muito grande, ela não vai caber aqui no cantinho. Então, ela é representada por 1,4 mais 23,4 90 menos FCK dividido por 100 elevado a 4. Lembrando que para ambas as situações, o FCK ele é dado, tanto o FCK quanto o FCD, ele é dado em MPa. Tá bom, pessoal? Bom, nesse gráfico a gente tem algumas informações então típicas. Dentre elas, conforme eu falei no início, as deformações específicas 2 por mil e 3,5 por mil. Lembrando que essas deformações são válidas para FCK menor ou igual a 50 MPa. Quando houver a necessidade de utilizar faixas de concreto, que seriam os concretos de alta resistência, deve-se lembrar que esses 2,5 que caracteriza a fase de início de microfissuração do concreto e os 3,5, esses valores mudam. Então, lembre-se, consultar a NBR 6118 para os concretos de alta resistência. Bom, vamos falar um pouquinho do coeficiente de Risch, né? O Risch foi um engenheiro alemão que ele identificou que o concreto tem 3 parcelas que devem ser consideradas no dimensionamento e que influenciam o comportamento estrutural final desse nosso material. O coeficiente de Risch ele é conhecido como o 0,85, que vai aparecer em nossas formulações constantemente. Vocês perceberam que ele é uma associação entre um fator 0,73, um segundo fator 1,22 e um terceiro fator 0,95. Lembrando, o primeiro fator diz respeito a uma perda, uma redução de 27% da resistência do concreto quando solicitada em cargas de longa duração. Como todos os carregamentos no qual a nossa estrutura está sujeita são carregamentos de larga duração, de longa duração, eles vão agir sobre a estrutura ao longo de praticamente toda a vida útil desse elemento, então faça essa redução de 27%. Ao passo que, com o passar do tempo, o concreto ele tende a ganhar a resistência, se comparado àquela resistência dos 28 dias, que é uma resistência de cálculo, em média de 22%. Então, visto isso, considera-se um multiplicador, um majorador de 22% relacionando a resistência, o ganho da resistência com o tempo. E, por último, percebeu-se que havia uma variação dos corpos de prova levados para o laboratório para o ensaio de compressão com corpos de prova extraídos em loco da nossa estrutura. Então, o concreto em loco, ele apresentava uma resistência, ele apresenta uma resistência em média de 5% a menos se comparado com a resistência obtida em ensaio de compressão axial. Tendo em vista, então, todos esses fatores, associa-se ao dimensionamento das estruturas de concreto armado um coeficiente minorador da resistência em 15%. Por isso, esse 0,85 aparece constantemente em nosso dimensionamento. E se vocês voltarem o vídeo um pouquinho, vocês vão perceber que no próprio diagrama de tensão e deformação
apresentado anteriormente, o 0,85 aparece como um fator multiplicador. Bom, vou encerrar o vídeo por aqui. Então, foi apresentada a primeira parte da discussão sobre o material concreto.